Olá, meus alunos do nono ano. Vamos dar continuidade aos nossos estudos da nossa sequência didática literária. Hoje vamos trabalhar a ficha número 3, mas vamos relembrar um pouquinho dos fatos acontecidos e trabalhados na ficha número 2. Nós vimos que a tartaruguinha foi encontrada por 3 meninos, os jornaleiros, Tizio, Tônio e Socó, e que em uma conversa foi decidido que a tartaruguinha naquela noite ficaria com o Tônio, e a tartaruguinha se agradou muito disso. O texto diz, inclusive, que foi amor à primeira vista. Ela gostou muito de ter sido, digamos assim, adotada pelos 3 meninos, né? E lá na casa do Tônio, ela foi colocada em uma bacia, depois em um balde, e lá passou a noite. Bom, no capítulo 3, que tem, aliás, no capítulo seguinte, já trabalhando na ficha número 3, que diz que tem como título A Mulher se deu conta, então ficou por conta. E aí nós temos aí a sequência, a continuação dos fatos, né? Só antes da gente entrar em si nesse capítulo, eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa interessante, que eu já até expliquei para vocês. Os títulos do capítulo, de cada capítulo, eles nos dão uma dica sobre o que vai tratar aquele capítulo. Então, esse capítulo aqui diz assim, ó, a mulher se deu conta, então ficou por conta. Ou seja, aqui faz até uma brincadeira com essas palavras. A mulher se deu conta, quer dizer, a mulher percebeu alguma coisa, então ficou por conta. Quando a gente diz que alguém ficou por conta, a gente quer dizer que essa pessoa ficou zangada. Retomando de novo, antes de chegar aqui em si, vamos retomar os fatos. Muito bem, o Tônio acorda, o pai dele acordou primeiro, o Tônio acordou com o barulho do pai dele, em seguida acordou a mãe do Tônio acordou, e daí a mãe do Tônio pede para o seu esposo, né, o pai do Tônio, seu Cacildo, ir comprar pão e batatinha. Aí seu Cacildo põe a mão no bolso, põe a mão no outro bolso e vê que não tem um centavo, né? Ele diz assim, eu pensei que eu tinha uns miúdos aqui, uns trocados. E ele percebeu que não tinha dinheiro. Sabe o que o Tônio fez? Vocês sabem, que vocês leram, que ele lê o livro sabe, que ele se prontificou a usar o dinheiro que ele havia vendido no jornal no dia anterior para comprar o pão e a batata. E aí ele vai para a rua, compra o pão. Na volta da compra do pão, já perto de chegar em casa, ele vê 3 lavadeiras. E essas 3 lavadeiras começam a falar sobre umas paqueras delas, sobre umas pessoas e tal, uns galãs, uns homens que elas tinham conhecido. E o Tônio começa a ouvir a conversa. E, de repente, uma das mulheres percebeu, ou seja, a mulher se deu conta. E então as 3 mulheres ficaram por conta, quer dizer, elas ficaram zangadas, porque o Tônio estava de olho na conversa, de olho e de ouvido na conversa delas. E aí, o filho de uma das lavadeiras ficou chateado também, pegou uma pedra e foi jogar no Tônio. O que acontece? O Tônio se abaixou e a pedra pegou na janela do vizinho. E aí o vizinho saiu na janela e ficou perguntando quem tinha feito aquilo e tal. Aí o Tônio aproveitou, correu, voltou para casa. Continuando a história, que é no próximo capítulo, aos trancos e barrancos. A vida é só alavanco, aos trancos e barrancos. Quer dizer o quê? Com muita dificuldade, com certa dificuldade. Esses meninos passam muita dificuldade, né? Eles vivem aos trancos e barrancos. A vida é só alavanco, entre uma sacudida e outra, esses meninos vão vivendo a vida. Muito bem. Vamos à sequência de fatos. O Tônio, o Tizio e o Socó haviam combinado de se encontrar no Café Rian no dia seguinte para ajudar a vender o restante do jornal do Tizio, que o Tizio não tinha batido a meta dele, não vendeu todos os jornais. E aí no dia seguinte, eles se encontraram no Café Rian para eles venderem, ajudar o colega a vender o jornal. Isso é uma atitude muito linda, muito interessante. E lá está a tartaruguinha no bolso do Tônio, muito pensativa, sempre o tempo todo sonhando, pensando na sua ilha,
a Ilha das Flores, né? E o título do capítulo em si, Aos Trancos e Barrancos da Vida Solavanco, tem esse título por quê? Porque é nesse capítulo aqui que nós ficamos sabendo de uma coisa assim que toca bastante no coração da gente. Lá pelas tantas, tentando vender o jornal, né? Um dos meninos diz que o Socorro, na verdade, ele reclamou que naquele dia não estava muito bom para venda. E aí ele diz assim, ó, ninguém se interessa pelos jornais, não entendo esses caras. Como com esse sol, é um baita dia para ler jornal na praça, dá vontade de aprender a ler e entender tudo que está escrito. Alunos, nós ficamos sabendo aqui que esses 3 meninos, certamente eles não frequentam a escola. Eles não sabem ler, ou mal, ou leem muito mal. O Socorro disse que tem muita vontade de aprender a ler, para ler o que tem escrito no jornal. Olha só, esses meninos vendem um jornal que eles nem sabem ler. Por isso que o título é esse, Aos Trancos e Barrancos, a Vida Solavanco. E aí eles começam uma discussão entre si para ver quem sabe ler mais. Aí o Tônio diz, pois eu sei ler muito bem. A tia, a professora da minha escola, sempre me elogiava. E eu quero ser um office boy de banco. Aí lá vem o tiozinho e diz, pois eu quero trabalhar no próprio banco. Aí o outro faz uma crítica a ele, diz, que banco você quer trabalhar? O banco da praça? Aí ele diz, não, eu quero trabalhar no banco lá da Rua Grande, a Rua da Praia. Então esses meninos, apesar de muito pobres, de nem saber ler direito, eles são também sonhadores. Eles sonham em ser alguma coisa, né? E aí vamos continuar, dá vontade de falar muito mais, porque o livro é muito bom, mas nós não temos tempo para tudo isso. Vamos continuar. O outro capítulo, Tartaruguinha, Rio, Ilha, Mar, é barco a navegar. Bom, aqui continua ela no bolso ainda de um dos meninos e sempre sonhando, sonhando, sonhando com a sua Ilha das Flores. E aí, de repente, um moço pega um jornal e começa a ler uma manchete que toca muito ao coração da tartaruguinha, né? Mas antes disso, ela sonhando com a sua ilha, ela diz assim, Tônio, me leva para a minha ilha. Mas ninguém entendia. Ela pensava, ela se entristecia, mas ninguém entendia o pensamento dela, né? Até que um certo homem leu uma notícia de jornal dizendo que a manchete dizia assim, estão matando o rio. E aí ela se assustou, pensou, estão matando o rio? Quem matou o rio? Quem será o assassino? Então ela já começou a se preocupar, porque o rio é o caminho para ela chegar até a Ilha das Flores, porque a Ilha das Flores ficava certamente próxima a este rio. Então ela começou a se preocupar, estou matando o rio, que é o caminho da minha casa, certamente. Bom, então fica aqui, né, um pouquinho da nossa fala aqui sobre esses 3 capítulos. E eu quero agora, antes de vocês responderem essa ficha número 3, eu quero que nós vamos fazer uma atividadezinha de ortografia. Vamos treinar a nossa escrita. Eu mandei aí para o grupo aquele esquemazinho, eu pedi para vocês fazerem previamente, não foi? Então eu quero que vocês agora deem uma pausazinha aí no vídeo, vocês vão pegar o caderno, vão pegar aquele esquemazinho que eu pedi para vocês fazerem e vocês vão agora anotar as palavras que a professora vai ditar, ok? Todo mundo aí pegando o caderno e vamos começar o ditado. Esse ditado de palavras, todas essas palavras estão no texto. Vocês podem pausar o vídeo sempre que acharem necessário e escutar novamente a fala da professora, a palavra que a professora vai ditar. Começando, palavra número 1, despertador. Palavra número 2, chimarrão. Palavra número 3, miúdos. Palavra número 4, enxergar. Palavra número 5, mixaria. Mixaria. Palavra número 6, arrepiada. Palavra número 7, entusiasmada. Palavra número 8, café rian.
Palavra número 9, decepcionado. Palavra número 10, embrulhavam. Palavra número 11, sacolejando. Palavra número 12, engasgada. Palavra número 13, bonzinho. Palavra número 14, notícia. Palavra número 15, extremidade. Palavra número 16, arregalou. Terminando o ditado, eu quero que vocês respondam a ficha número 3 e depois nós vamos fazer a correção do ditado. E depois eu quero ver lá no Google Meet a ficha número 3 e também a imagem do ditado, tá certo? Esperem aí a correção que eu já mando. Um abraço.